Boa noite aí a todos vocês que, que estão nos acompanhando aí, principalmente nessa parte de vídeos tutoriais, né? Vídeo aulas para os nossos estágios. Então vamos lá. No nosso mini curso, meu vídeo tutorial hoje, nós vamos falar sobre introdução Firewall, né? Sou acadêmico da Faculdade Pimenta Bueno, a FAP, pertence ao grupo Atenas. Meu nome é Rodrigo Vinícius Marcelo de Paula, estou cursando o 7º período de SI. Esse vídeo está sendo em prol de uma das partes que serão relacionadas e também corrigidas e analisadas pelo professor coordenador Marcos Siqueiras do estágio 2. Com isso aí, com essas informações básicas sobre minha pessoa e sobre o motivo desse vídeo, nós vamos dar aí um andamento no nosso tema, né? Que é a introdução a Firewall, para adquirirmos um pouquinho mais do conhecimento sobre Firewall e vermos aí algumas coisas importantes que deveríamos saber, talvez antes de entrar mais detalhadamente sobre um sistema Firewall, sobre saber o que é, qual a diferença do Firewall de um antivírus, né? Vamos lá. Primeiramente, o que é um Firewall? Um Firewall tem por conceito como parede de fogo, ou seja, nada passa ali, entendeu? Ou temos um filtro, uma dificuldade a mais para passar, certo? Vamos lá. Firewall é um quesito de segurança com cada vez mais importância no mundo da computação. À medida que o uso de informações e sistemas é cada vez maior, a proteção destes requer a aplicação de ferramentas e conceitos de segurança eficientes. O Firewall é uma opção praticamente imprescindível. Firewall é o nome dado ao mecanismo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de dados autorizados. Ou seja, por exemplo, numa vida empresarial ali, qual que é a grande importância do Firewall? É o filtro do que poderá ser acessado ou não. Quais portas estarão liberadas? Assim, nesse filtro, quem vai poder acessar o que? Vamos poder discriminar ali, tal computador de tal rede. Vamos conseguir fazer um filtro, nós vamos conseguir criar regras para acessos à internet. Isso tanto para sair na nossa rede WAN, como também para entrar na nossa rede LAN. Tudo que vir e tudo que ir, nós conseguimos ter esse controle. Conceito de Firewall. O conceito de Firewall começou a ser utilizado no final da década de 80, quando roteadores separavam pequenas redes. Assim, separadas, as redes poderiam instalar aplicativos e gerenciar seus recursos da forma que lhes fosse conveniente. Caso essas aplicações apresentassem algum problema congestionando a rede, as redes dos demais segmentos não seriam afetadas. O que podemos tirar um pouco mais sobre esse conceito aí? O conceito da seguinte forma, por exemplo, assim, antigamente as redes eram fracas, né? A velocidade, o comportamento em si das redes, elas eram muito inferior ao que temos hoje. Hoje podemos aí navegar a gigabytes, né? Porém, antigamente não. Logo no início, ainda na década de 80 ali, anteriormente, por ser pior ainda, mas aí é o seguinte, criou-se o conceito de Firewall, que implicava no que? Implicava assim, em um setor fechado. Como por exemplo, dois computadores vão ter tal programa, que esses programas assim, influenciarem em algo de ocupar muita banda da rede, vai ser apenas a banda desses dois computadores e não vai prejudicar toda a rede, certo? Ou seja, o Firewall ele traz para a gente aí um bloqueio, ou seja, quando for para tal programa, a gente só vai ter nesse computador e volta. Quando não for desse programa, está aberta a rede toda. E assim se foi criado o Firewall. Como por exemplo a imagem ali, a gente pode ver ali o seguinte, que o muro bloqueou duas tentativas, né? O nosso Firewall ali bloqueou duas tentativas e deixou passar uma. Isso foi uma regra criada por pessoas, é claro, né? No sistema de Firewall.
Funcionamento do firewall. Vamos ali assim, ó. Nós podemos ver ali também que não só para LAN, né, como também para rede WAN nós podemos utilizá-lo. Ele é principalmente e muito mais utilizado para acesso à internet. Porque, por exemplo, ali, olha só, nós podemos ver que nós temos a internet, a nossa WAN, temos o firewall e temos os nossos computadores da rede. Ou seja, temos aí o nosso roteador, switch ou servidor ou algo que vai distribuir os IPs ou que vai gerenciar a rede, né? Podendo também ser o firewall, o gerenciador de rede, nós vamos ver um pouco mais adiante, certo? Mas o que acontece? Para os computadores, para os servers PC chegarem à rede WAN, que é a nossa rede de internet, né? Eles têm que passar pelo firewall. E se o firewall dizer, olha só, vocês só vão sair daqui se for para acessar o site da empresa que está alocado em algum lugar da web. Ou seja, quando o destino for o site da empresa, eles vão conseguir acessar tranquilamente. Caso contrário, será impossível acesso a qualquer outro site que esteja passando pelo firewall. Ou seja, o firewall vai ter o trabalho de fazer o filtro ali de bloqueio. Ele também pode ser configurado para, por exemplo, tudo que vir do meu site, eu posso fazer o download. O que não for do meu site, o firewall bloqueia, cancela a navegação. Este mecanismo atua como uma defesa de um computador ou de rede, controlando o acesso ao sistema por meio de regras e filtragem de dados. Como eu dizia, né, é o filtro que ele vai fazer ali, o que pode ser acessado, o que não pode ser acessado, o que pode sair, o que pode entrar. Até mesmo nós podemos até também definir horários dentro dessas regras. Que horas vamos sair, que horas, assim, no caso na nossa linguagem, por exemplo, assim, essa explicação está sendo assim na nossa linguagem, né? Assim, como que vai estar no firewall lá? Assim, tal hora os computadores da rede podem sair, tal hora está tudo bloqueado, certo? Funcionamento do firewall. Há várias formas de funcionamento de um firewall. Estas formas variam de acordo com o sistema, aplicação ou desenvolvedor do programa. Temos o firewall em nível de pacotes e o firewall em nível de aplicação. O firewall em nível de pacotes é um modelo, no caso, o modelo tratava-se de um filtro de pacotes responsável pela avaliação de pacotes do conjunto de protocolos TCP/IP. E nós não vamos entrar em detalhes com o protocolo TCP/IP, porque não é o nosso fim destinado. Firewall de aplicação também são conhecidos como firewall de aplicação ou firewall proxy. Qual é a diferença de um do outro? A diferença nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Um exemplo aqui, ó. Olha lá. Um firewall em nível de pacotes é uma regra única. Utilizando o aplicativo iptables, fazemos a seguinte regra. Aqui eu estou utilizando como exemplo o aplicativo iptables, porque em breve nós vamos ter aí assim, um exemplo de firewall, assim, já a configuração, né, a implementação de regras, e de início nós vamos colocar ele em modo pacotes, que é um modo simples, né? Como que funciona? Aqui quer dizer o seguinte, olha só, iptables "-t, filtre, a input, "-d, meu host destino, "-j, doppler". Ou seja, bloqueia tudo que vir para o host 127.0.0.1, que para nós conhecedores de redes quer dizer o nosso localhost, a nossa rede local, melhor dizendo, nossa rede local não, desculpa, o nosso computador local, onde está instalado. Nesse caso aqui, se o firewall tivesse instalado nessa máquina, ele iria bloquear tudo que viesse por protocolo TCP/IP nessa máquina, certo? Um exemplo que não está especificado aqui, mas de firewall de aplicação, no caso são tipo, por exemplo, um proxy, né? Nós vamos implementar um proxy lá que para acessar a internet,
tem que ter uma validação de usuário e senha, tem que ter uma autenticação, certo? Em cima desse proxy, nós podemos guardar logs e várias outras coisas, que se define aí no caso o firewall em aplicação. Muito importante, algo muito importante que muita gente confunde. Lá, observações devem ser tomadas perante a comparação entre antivírus e firewall, pois os dois não são os mesmos. Mesmo possuindo o sistema de firewall, é de extrema importância também ter um antivírus, e assim vice-versa. Isso quer dizer o quê? Com o firewall, estaremos totalmente imunes? Não. Com o antivírus, estaremos totalmente imunes? Também não. É muito importante ter os dois juntos, porque a função do antivírus é proteger e eliminar programas maliciosos que estão infectados a sua máquina. Ah, tá, mas o firewall ele não vai deixar entrar, certo? O firewall talvez não deixe aquela aplicação entrar via protocolo TCP/IP. Mas e um pendrive ou algo parecido? Um pendrive, um cartão de memória, um CD que pode estar contendo esse vírus, até mesmo um disquete pode estar contendo esse vírus e está infectando a sua máquina, e sua máquina vai estar infectada, entendeu? E só o antivírus sozinho vai fazer essa mesma função? O antivírus sozinho, ele pode sim, melhor dizendo, ele não pode, ele vai sim bloquear o vírus, certo? Porém, pelo que vi na web, ele não vai ter tanta interferência. Por quê? Porque você vai conseguir acessar os sites que tem o vírus. E você, sendo administrador do computador, você vai conseguir instalar esse vírus nessa sua máquina, certo? Então, por isso é muito importante o firewall, para não deixar você ir nos sites maliciosos, por exemplo, né? E o antivírus nos arquivos maliciosos. Exemplo de aplicativo de firewall. Hoje em dia temos muitos aplicativos de firewall, né? Que podemos aí estar baixando eles gratuitamente. Temos muitos open source, de software livre. Lembrando que software livre é diferente de open source, porém lutam pela mesma vontade, mas são de diferentes sentidos. Também temos software pago, né? Também temos os pagos, temos diversos, temos os free. Mas vamos lá. O iptables, como eu disse anteriormente, que eu até mostrei um exemplo de bloqueio ao localhost, né? O iptables, que é um software livre, que é de código aberto, você pode estar modificando, implementando, você pode ler, comparar, modificar e também distribuí-lo. Temos também no nosso sistema operacional Windows, muito utilizado aí, e que muita gente costuma fazer o mau costume de desabilitar o firewall do Windows. Realmente, assim, talvez pode até pesar um pouco no computador com o firewall ativo, mas não se leve em consideração. O firewall do Windows também é muito importante, porém ele não vai conseguir fazer o mesmo papel do iptables, porque o iptables ele consegue controlar uma rede toda. O firewall do Windows, por ser uma aplicação assim, muito importante também, porém assim, de boa qualidade, assim, para o Windows 7, por exemplo, o firewall do Windows vai servir apenas para o localhost e o iptables a gente consegue utilizar na rede inteira. Temos também, claro, o firewall do Windows, aí, componentes do firewall do Windows para o Windows Server e várias outras versões corporativas do Windows, né, que possa também estar protegendo a sua rede como se fosse o iptables. Porém, não é software livre, você não consegue modificar, é o que veio ali e pronto. E você paga, no caso ali, você não vai pagar no firewall, você vai pagar no sistema operacional, que é um software pago, né? Que é um sistema operacional. E vamos para o próximo aqui, ó. Temos o Cômodo, que é muito conhecido também. Ele não é de software livre, mas porém ele é um free. Ou seja, ele é grátis, ele é um open source. Você pode estar utilizando, porém você não pode modificar seu código. Tá aí uma das diferenças entre software livre e open source. Software livre você pode ler, modificar, fazer diversas coisas. O open source você pode até conseguir ler, mas você não vai conseguir modificá-lo, que é o caso do Cômodo. Porém, também ele é um firewall muito bom, um excelente firewall e também um antivírus muito bom e grátis. O pacote ESET, temos também o pacote ESET, porém já é um software de antivírus pago, que ele também tem a versão
de firewall. Isso mesmo, ele consegue fazer bloqueios em rede, criar regras, bloquear sites, fazer diversas outras proteções. Assim, ele consegue ter diversas proteções de antivírus e de Internet Security, que são as versões que contêm os firewall deles. Temos o Carrier também, que ele serve também como firewall, como também VPN, né? Nós conseguimos fazer a VPN com o Carrier, que um pouco mais eu vou explicar um pouquinho também, mas não está muito dentro do nosso contexto para hoje, certo? Que também é um excelente, ele é um excelente firewall e também é pago. Outras funcionalidades de um firewall: roteamento, como eu estava dizendo anteriormente ali, ó, uma VPN também. Nesse caso aqui, ele não parece ser uma VPN, mas ali, ó, aqui tá meio dificultoso para se enxergar, mas aqui nós podemos ver várias redes mesmo. Vou dar um exemplo bacana para vocês aqui, ó. Olha só, vamos levar em consideração, nós temos aqui a nossa rede A, certo? Temos nossa rede B e a nossa rede C. Vamos dizer que a nossa rede A pode se comunicar com a rede B, entendeu? Vamos dizer que a nossa rede A, né, pode se comunicar com a rede B, certo? E que também rapaz, parece que eu não sei mais mexer no point. Isso. Vamos dizer que a nossa rede A pode comunicar com B. Comunicar com rede B. Isso, certo. E aqui, assim, olha só. E a rede B pode se comunicar com a rede A. Rede B pode se comunicar com rede C, na verdade, né? Com rede C, certo? Porém, a rede, vamos dizer aqui, outro exemplo aqui, tá? Olha só. Com isso aqui, vamos supor o seguinte, que estavam todos eles ligados a um único roteador, a um único, vamos colocar aqui o nome de switch, certo? E aumentar um pouquinho aqui. E o nosso roteador firewall. Roteador firewall. Ou seja, todos esses aqui, eles estão ligados ao switch, cada um na sua devida porta. Rapaz, que ficou legal não, hein? Todos eles estão ligados, porém, o que acontece? O meu firewall, o meu roteador firewall, o que ele faz? Aqui ele está fazendo um roteamento. Todos estão ligados na mesma rede, todos na mesma empresa, certo? Porém, o que acontece? O meu roteador disse que a rede A pode se comunicar com a rede B. Porém, a minha rede A não pode se comunicar com a rede C. Entendeu? Eu posso criar isso aqui dentro, tudo em base de script. E ele disse aqui também que a rede B pode se comunicar com a rede C,
mas a rede C não pode se comunicar com a rede A. Ou seja, isso aqui é parte de um roteamento. Isso sim que seria um roteamento, ou seja, são regras. Da mesma forma que poderia também sair para a internet, poderia até estar criando aí uma VPN, né? Uma rede virtual privada, que também é assim que pode ser utilizada por IPs fixos também. Porém, na rede virtual privada é bem melhor se trabalhar com Firewall. Por quê? Porque é o seguinte, com o Firewall antes da rede, se houver um ataque de DDoS, a gente vai conseguir identificar. Se houver uma ocupação de banda por certa aplicação web, a gente vai também conseguir identificar. Vamos conseguir deter para não congestionar a rede, para não destruir a rede, entendeu? Ou seja, o nosso firewall ele não é apenas um bloqueio, ele também são essas regras, são esses caminhos, mas só que ele consegue nos dizer o caminho por onde percorrer para chegar em tal lugar. Imagine só, vamos ter uma seguinte opção, olha só, supondo que eu quisesse procurar alguém da rede B, eu iria chegar no switch, se não tivesse meu firewall, nenhuma regra nem nada, eu dispararia um ping daqui. Tá? Quando chegasse no meu switch, o que ele iria fazer? Ele iria mandar para cá, para todos os computadores da rede B e todos os computadores também da rede C. Porém, como a minha rede A só pode acessar a rede B, ele não vai conseguir mandar para a rede C. Ou seja, aqui eu já vou ter um ganho enorme de pacotes, que ele vai vir no ping, chegar no switch, vir no firewall, e o firewall vai dizer, olha rede A, você só pode se comunicar com a rede B. E vou lá para a rede B, entendeu? A mesma coisa seria o vice-versa, certo? Eu acredito que aqui nós conseguimos deixar bem claro o que é um roteamento, né? Que é uma dessas partes importantes aí do firewall, que ele também consegue fazer. Nesse caso aqui a gente tem aqui, ó, olha só, vários roteadores ali, né, os switches e a saída para a internet. Porém, olha só que bacana. Nós temos os roteadores, esses roteadores que podem ser os firewalls, né? Nesse caso aqui, com certeza são os firewalls, porque temos nossos switches que estão ligados às redes. Aí o que está acontecendo? Não está um switch ligado a outro switch. Está um roteador ligado a outro, entendeu? Podem até mesmo estar ao mesmo switch. Não quer dizer que eu vou ter que ter um switch para os firewalls e um switch para a minha rede. Pelo contrário, eu posso sim ter um switch apenas que comporte todos eles, né? E os meus firewalls vão fazer essa parte de diferenciação de rede. Eles vão separar a rede 1, a rede 2, a rede 3, a rede A, B e C, conforme for planejado. Firewall mais pacotes e logs. Na questão ali não é bem pacotes, são pacotes e aplicações também, né, nos logs. Com o sistema de firewall já instalado em sua empresa, facilita muito a gerência de logs de acesso, controles de acesso, identificações. E ao migrar o sistema de firewall com o sistema proxy, você aumenta ainda mais a sua proteção, como também registra logs de acesso. Quase pessoal, não é pacotes, tá? É aplicações. Eu me precipitei ali, certo? Não é pacotes, é aplicações. Eu conferi, mas foi errado ainda. Tá. O que podemos dizer com isso aqui? É aquele momento que eu expliquei. Quando você se tem um firewall com proxy, você pode dizer o seguinte, ó. Olha só, quando abrir a internet, só vai ser possível a navegação se houver uma autenticação no proxy. Se não houver autenticação no proxy, cancela a navegação. E com isso que nós podemos fazer? Nós podemos criar usuários e desses usuários, por exemplo, tudo que o usuário fulano acessou a internet, vai ficar registrado o acesso dele, computando hora, site, quanto tempo, entendeu? Ou seja, aí vem naquela parte de logs de acesso, controle de acesso e identificações.
Porque nós vamos estar conseguindo ter um controle dentro da empresa. O que está acontecendo? O que estão acessando? Como estão colocando a minha empresa em risco na internet, certo? Uma parte muito importante também que o Firewall consegue fazer, que é a questão da navegação em cache, que economiza muita banda de internet, certo? Principalmente em empresas que têm, assim, que depois utilizam sistemas na internet para o seu funcionamento. Porque, por exemplo, às vezes você baixou um arquivo aqui que você demorou 2 horas para terminar de baixar um arquivo. Vamos colocar pode ser umas 2 horas que você terminou. Assim, você demorou 2 horas para terminar de baixar um arquivo. Um outro camarada precisa também desse arquivo, só que ele não sabe que você baixou. O que acontece? Ele vai buscar na internet esse arquivo de novo. Ele iria consumir muita banda novamente para baixar esse arquivo. Mas como temos aí o nosso cache, ou seja, ele vai fazer uma comparação. Pera aí, esse arquivo que o fulano 2 quer, o fulano 1 já baixou, tem ele no cache. Então quer dizer o quê? Que eu vou conseguir transportar esse arquivo para a máquina do fulano 2 mais rápido e não vou estar utilizando na internet. Com isso você aumenta o desempenho da sua empresa, você agiliza muito mais o trabalho, e sem contar com a proteção, que não vai estar com tanto risco. E em caso de auditorias de logs de acessos, né, temos ali o nosso controle de logs de acesso, os nossos logs, nós podemos identificar quem foi que acessou tal site em qual momento. Agradeço pela atenção de todos vocês, eu espero que tenha assim tirado as dúvidas, né? Torça aí para ter uma nota boa nessa explicação. Acredito que talvez seja mais ou menos. Em breve teremos um exemplo de Firewall em Linux utilizando iptables, como eu tinha dito aí anteriormente. Vamos finalizar aqui agora e até mais.